Eu sou Regina Assunção. Começa agora o P20 Entrevista. É um programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes de parlamentos do G20. Estamos aqui com a deputada de Moçambique, Laurinda Cheia. Muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Muito obrigada por ter essa oportunidade de falar, sobretudo, do meu país, não é? Sim, deputada, a senhora participou do P20 Mulheres, que ocorreu em julho deste ano, em Maceió. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência que foi trazida de Maceió para cá e o que é aproveitado nesse P20 geral. Pronto, da experiência que tivemos em Maceió, conseguimos colher algumas contribuições que, no caso, fomos implementar no nosso país, não é? E também serviu para nós praticamente sabermos como é que nós estamos em relação à equidade, em relação à questão da violência doméstica, em relação à questão das mulheres ocuparem cargos a nível do governo, qual é o que é que nós precisamos de fazer para aumentar aquilo que já temos, não é? E também como é que estamos em relação aos outros países. Foi bom porque conseguimos notar que em relação à questão do, por exemplo, no Parlamento, a percentagem que nós temos é um bocadinho mais elevada em relação a alguns países, mesmo em questão da própria mulher ocupar cargos no governo também já estamos muito mais evoluídas em relação a esses assuntos, como o país está um bocado evoluído, e também constatamos que a questão da violência doméstica aqui em alguns países, né? Eu vou dar até um exemplo do próprio Brasil, que tem sido um problema ainda muito preocupante. No nosso país ainda é, porque quando temos uma mulher violentada, não vamos dizer que a taxa é baixa, não queremos que nenhuma mulher seja violentada, mas nós já estamos um bocadinho mais evoluídos em relação a esse aspecto, porque já temos uma lei, eu sei que o Brasil também tem, a lei de Maria Penha, nós também temos lá. A lei do feminicídio também, exatamente. Aprovar. Exatamente, e também conseguimos que o nosso país hoje, os crimes de violência doméstica são crimes públicos, não é? Antes não eram crimes públicos, eram particulares, e sendo particulares havia dificuldade, da mulher participava, mas depois podia desistir, não é? Isso fazia com que o homem, vamos dizer neste caso, que violentou, continuasse a praticar, e não só com ela, com várias outras mulheres, mas já conseguimos estancar esse assunto. E também neste momento sentimos, porque nós a questão de feminicídio não temos tanto assim em Moçambique, não digo que não existe, mas não é a mesma taxa, não é, que tem, por exemplo, no Brasil, não é assim, mas temos, não com tanta ocorrência como acontece aqui no Brasil. E que recomendações que saíram do P20 Mulher e que estão sendo aproveitadas nesse P20 agora? Pronto, eu sinto que há uma evolução e há um certo interesse pelos países, né? E estão completamente comprometidos e preocupados, não é? Tendo em conta que há bem pouco tempo aconteceu a reunião, não é? E agora estamos a ter outra, não passa um ano, não é? Então significa que há um comprometimento muito grande em relação ao nosso país, como o país de Moçambique. Estamos esta matéria está sendo tratada a nível do Parlamento, a questão da sustentabilidade, a questão do clima. Nós também temos muitos eventos climáticos no nosso país que destrói algumas cidades, e isto também está sendo tratado a nível do nosso governo, como fazer com que haja consequências muito baixas em relação aos eventos climáticos. Nós também sabemos que aqui, a nível do Brasil, também tem tido eventos climáticos. Há bem pouco tempo houve, não é? E vamos colhendo experiência em relação ao Brasil, não só ao Brasil, aos outros países, como é que têm tratado essa questão. Sim, inclusive, se tratando de eventos climáticos, as mulheres, principalmente as mulheres pobres, elas têm sido as mais afetadas, porque elas geralmente com os filhos, com a casa. Que medidas o país também tem tomado para proteger essas mulheres pobres, que realmente são as mais afetadas pelos acidentes climáticos? Sim, no nosso país há muitos programas de empoderamento da mulher, porque nós sabemos que muitas mulheres no nosso país também são chefes de família, não é? E vivem em condições precárias.
e vivendo em condições precárias, quando acontecem esses eventos, praticamente elas perdem tudo. Então tem havido uma ajuda do governo em relação a esse aspecto, de tentar minimizar a situação de sofrimento da mulher, e também tem tido programas de alfabetização, que é pegar esta mulher, instruir essa mulher, para que esta mulher seja independente financeiramente, porque não basta só que o governo preste essa ajuda, é necessário que esta mulher tenha esta autonomia financeira, capacitar as mulheres, é isso que está acontecendo neste momento. Tem tido vários programas nesse sentido. Sim. Em Alagoas, houve uma campanha que foi lançada, que é #MaisMulheres, que é para que haja mais mulheres em espaços de poder. Em termos de eleições, por exemplo, aqui no Brasil tem uma legislação que exige que 30% dos recursos do tempo de TV sejam utilizados especificamente para as campanhas femininas. Em Moçambique, temos essa realidade também? Pronto, em Moçambique nós ainda não temos o mesmo sistema do Brasil. Nós ainda somos eleitas por listas dos partidos políticos, não temos ainda eleição independente, não é? Então, sendo assim, a nível dos partidos, embora não haja uma lei, não é? Mas a nível do partido já começamos a tentar chegar ao modelo zebra, né? Que é homem-mulher, homem-mulher. Estamos a ir para lá e também já sentimos que a nível dos nossos partidos há um interesse em pôr as mulheres nas listas, não só para fazerem parte das listas, sim, não é? Mas sim estarem lá em lugares elegíveis, né? E tem sido uma evolução muito grande nesse sentido, não é? E esperamos que ainda evolua mais, porque queremos que a mulher de facto esteja lá, não só a fazer número, que a mulher esteja lá em lugares mesmo eleitos. Sim, agora, deputada, nessa primeira reunião, essa reunião daqui do P20 aqui em Brasil, estão sendo discutidos 3 temas, né? Que é a luta contra a pobreza, o combate à fome, né? O desenvolvimento sustentável e a construção de uma governança global, mundial. Eu queria que a senhora dissesse para a gente, na sua opinião, qual desses temas é o mais urgente? Pronto, eu vou falar na perspectiva africana, aquilo que é a nossa preocupação, né? A questão da fome em África ainda é um problema. Não é verdade que os outros temas também são interessantes, mas vou dizer aquilo que é urgente para nós. Para nós, neste momento, urgente é termos toda a população com um nível de vida que não passe fome, não é? Que toda mulher, que toda família tenha um prato de comida e consiga, de facto, sustentar os filhos e ter essa capacidade. Então, este para nós é um tema importante, tendo em conta a nossa origem, onde é que a gente sai, África, não é? Temos ainda esses problemas ainda estamos a enfrentar questões mesmo muito preocupantes em relação à fome. Não significa isso que os outros temas não sejam, a questão da sustentabilidade, não sejam importantes. São importantes, mas falo daquilo que é a minha perspectiva em relação àquilo que é a prioridade do nosso país. Sim. E em termos de mudanças climáticas, que medidas que Moçambique tem tomado para evitar ou pelo menos reduzir um pouco os efeitos dessas mudanças climáticas, desses clima que está mudando, ocorrendo tantos acidentes climáticos? Pronto, nós temos lá o Instituto de INGD, que é um instituto que vela para essa questão dos eventos, né, naturais e tem havido um trabalho primeiro de sensibilização, porque nós ainda usamos muita lenha, vamos dizer isso, carvão, que é para poder fazer a nossa comida. Ainda vou dizer assim em termos mais práticos. E nós sabemos que uma das coisas que faz com que agrida a questão da natureza é a retirada ou o corte das árvores. Então tem havido um trabalho muito grande no sentido de sensibilizar. Não é possível proibir as comunidades em relação a esta questão, porque sabemos que dependem disso para o seu sustento, mas há cultural, né? Sim. Há um trabalho muito grande no sentido de sensibilizar. Aquilo que tiram, repõem, não é? Repõem. E está havendo esse trabalho e também está havendo a nível das províncias, nós temos 10 províncias e cada uma tem suas características. Temos umas que têm mais erosão,
temos umas que são mais propensas à questão dos eventos climáticos. Então está a haver um trabalho muito grande, está a haver construção, por exemplo, de valas, não é? Para poder fazer escoamento das águas. Está a haver, por exemplo, construção de bacias de retenção, está a haver construção de espaços verdes. Então isso está a fazer com que, mesmo que os eventos haja, não sentimos tanta consequência assim do evento, não é? Qual a base energética que Moçambique utiliza mais? Porque aqui nós utilizamos muito as hidrelétricas, mas também dependemos muito do petróleo. Então já temos uma campanha de transição energética para reduzir um pouco esses combustíveis fósseis. Em Moçambique, como está? Nós usamos praticamente a hidrelétrica. Praticamente. É verdade que já existe um programa de uso de painel solar também. Aqui aumentou bastante. Sim, também. aumentou também em Moçambique, está aumentando. E nesta base, e também usamos muito também a questão de aquilo que eu já falei, a questão também do carvão, não é? Do carvão, da própria lenha. Então, eu penso que o desafio é esse, é conseguirmos reduzir, não é? Reduzir este uso, porque, embora seja importante, mas sentimos que estamos a agredir a natureza. Né? Sim, sim. Mas voltando para o combate à pobreza e à fome, queria também que a senhora avaliasse que medidas o país tem tomado e o que o parlamento tem feito. Aqui no Brasil, a gente tem algumas campanhas de combate à fome, não só governamentais, mas também de pessoas físicas, organismos não governamentais, para combater, dar alimento, né, às pessoas mais vulneráveis. Moçambique traz alguma medida nesse sentido? Nós temos, sim. Temos lá o Instituto de Segurança Social, que tem feito assistência às pessoas carentes, né? As famílias que não têm condições, que não têm essa capacidade. E também temos programas da organizações não governamentais, não é? Que têm feito muito trabalho nesse sentido. Temos a questão também, porque nós em Moçambique a agricultura é a nossa base, não é? E temos tido também a nível do Ministério da Agricultura um programa para poder capacitar as famílias na agricultura, não é? Incentivando, distribuindo sementes. Então isso tem acontecido e está a haver um impacto nisto. Sentimos que está a impactar, que sentimos que em alguns locais onde tínhamos bolsas de fome, já conseguimos perceber que já estão mais ou menos... Exatamente, está a haver um equilíbrio. É verdade que ainda temos que fazer muito trabalho, não é? Temos que fazer muito trabalho, sim, porque nós temos a agricultura não mecanizada. Não é? Ainda temos, vamos dizer, ainda a nossa agricultura não é, das famílias ainda não é mecanizada. Mas tem havido um trabalho, temos cooperativas dos camponeses, que entre elas ajudam-se em relação à mecanização, não é? Temos alguns materiais lá, ou alguns instrumentos, ou tratores, semeadoras, então elas fazem a rotação pelas famílias no sentido de ajudá-las para conseguirem ter mais produção. E o que Moçambique vai levar agora desse P20 geral que está acontecendo aqui no Brasil? Pronto, nós estamos a achar os temas interessantes, não é? Vamos levar, essas questões todas estão sendo debatidas e aquilo que é a experiência dos outros países, que é muito importante para nós como parlamentares podermos ver como é que o nosso país está, o que podemos fazer, não é? E pressionarmos o governo, no caso, para mudar a lei. Há casos que nem é necessário mudar a lei, mas é mesmo aquilo que o governo deve fazer, aquilo que nós como parlamentares também devemos fazer a nível da sociedade, não é? E estamos a ter essa experiência. Eu penso que, tendo em conta que é o segundo evento que estamos a ter, não é? Os debates que estamos a ter, aquilo que os outros países trazem, o que acontece, é isto que nós vamos levar. Uma coisa que, para mim, achei muito interessante é a questão do debate da sustentabilidade, como é que os outros países estão a fazer, o que Moçambique já fez. Então, isto faz com que a gente tenha uma mente aberta, primeiro,
e consiga trazer levar essas questões para o nosso país. Teve alguma experiência que chamou muita atenção da senhora? Pronto, sim, em relação à questão por exemplo, do clima da sustentabilidade, sim. Por exemplo, há países que já têm uma experiência muito avançada em relação a esse aspecto, não é? Isto é importante para a gente levar para o nosso país. Há questões que nós estamos menos desenvolvidos, há países que estão mais desenvolvidos em relação a esta matéria. Eu penso que isto vai ajudar com que a gente leve isto ao nosso país. Com certeza. E a África do Sul é que vai sediar o próximo P20, não é? Gostaria que a senhora falasse da expectativa de ser justamente no continente africano próximo. Pronto, a expectativa que eu tenho é que participem mais países africanos, primeiro, mas não só africanos, mais países do mundo, né? E também sendo um país que tragam temas muito ligados àquilo que são os problemas africanos, tendo em conta que vai acontecer em África. Não estou a dizer que temos que debater só problemas africanos, não digo isso, mas que haja um tema em que ela identifique-se muito com aquilo que são as preocupações dos países africanos, das mulheres, por exemplo, africanas. As dificuldades que as mulheres africanas têm. Os países ocidentais americanos já não vivem os problemas que nós vivemos. Posso dar um exemplo? A questão, por exemplo, da educação. Eu sei que o Brasil também tem tido algum problema, mas nós, em África, ainda temos os preconceitos no nível da família, a prioridade de quem deve ter a oportunidade de estudar, por exemplo, numa família. Ainda temos aquela questão que não, tem que ser o homem, tem que ser o rapaz. A mulher só vai depois do rapaz ter essa oportunidade. Isto em África ainda acontece. Em Moçambique ainda temos algumas províncias que a questão de cultura. Quando falo de províncias, é como se fossem estados aqui. Então, a questão da cultura, a priorização é a mulher. A questão também dos casamentos prematuros, que nós ainda temos com muita evidência em Moçambique, em África, né? Por questões culturais. É verdade que está-se a fazer um trabalho muito grande, mas a nível de questões culturais ainda pegam-se nessa questão. E também que a questão do lobolo, que acaba, praticamente a mulher fica como se fosse vendida para aquela família ou para aquele homem. Só queria que a senhora explicasse o que é o lobolo. O lobolo praticamente é quando a mulher, o homem, quer comprometer-se com uma mulher ou quer casar com a mulher, a família da mulher pede algumas coisas, né? Vamos lá dizer, algum valor em dinheiro. O dote que a gente conhece. Vocês chamam de dote, sim. Então, nós lá, a questão do lobolo ainda é um problema para nós. Por quê? Porque aquilo é encarado com a família do marido ou com o próprio marido como se estivesse a comprar aquela menina, como se estivesse a comprar. E nós sentimos que quando a mulher não é instruída, ela pensa que é pertença daquele homem. Sim. Que tem que fazer exatamente tudo o que aquela família quer, o que aquele homem quer. E são essas questões que depois vamos ter violência doméstica. Vamos começar a ter... Amplia os outros problemas, né? Sim, os outros problemas, né? Sim, deputada, a gente já está encerrando. Eu queria 30 segundos das suas considerações finais, por favor. Pronto, as considerações finais que eu deixo aqui é exatamente para o próximo evento, não é? Vou continuar a rebater aqui que é importante que identifique-se quais são os problemas que as mulheres africanas têm e também haja um espaço para esse debate. Não digo que os problemas que nós temos as outras mulheres não têm, mas é preciso perceber que nós em África ainda temos alguns problemas profundos que vocês cá já não estão a viver esses assuntos ou esses problemas e os outros países. E como ajudar as mulheres africanas. Como fazer um programa para poder ajudar as mulheres africanas, tanto na capacitação,
mesmo as mulheres, nós estamos a falar de nós como deputadas, né? Precisamos ainda de mais capacitação para podermos conseguir influenciar o governo em relação à questão da própria legislação ou por aquilo que são as políticas do próprio governo. Com certeza. Deputada Laurinda, muito obrigada pela sua atenção e participar aqui com a gente do programa. Okay, muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada pela sua audiência. Este programa já está disponível nos sites da Câmara e do Senado. Você também pode acompanhar nossos canais do YouTube. Até o próximo programa.